Bom dia. Oi. Perfeito. Sou Lídia, para quem não me conhece. Sou membro, eu e meu marido Steve somos membros aqui. Não sou portuguesa, sou inglesa. Somos missionários aqui em Portugal e temos o privilégio de estar aqui nesta igreja, ajudar e servir. Estou um pouco doente, então espero que o meu português dá para entender, mas sou um pouco mais... Não sei como dizer isso. Fanhosa? Fanhosa, ok. Cada dia eu aprendo uma nova palavra, então hoje vou esquecer esta palavra. Mas pronto. Temos os slides. Desculpa. Ok. Então, como muitas pessoas, nós temos um presépio na nossa casa para nos lembrarmos entre o calendário de advento de chocolates e as decorações de Natal da verdadeira razão de Natal. E quando nós fomos desembrulhar o presépio no segundo ano, faltava algo. E quero que vocês tentem adivinhar o que faltou. Ok, o que falta? O bebê está ali. Maria. Maria faltou. Não sei como, mas de alguma forma a Maria desapareceu. E agora temos um presépio quase completo com Jesus, José, os reis magos, os pastores, uma ovelhinha, que a nossa gata adora bater no chão, e alguns outros animais. Mas sem a mãe de Jesus. E quando me apercebi da sua falta, para ser sincera, pensei, oh well. Ao menos não é Jesus, senão teríamos mesmo um problema. E depois, no ano passado, durante o Advento, que é no mês de dezembro, li um devocional sobre as palavras e a vida de Maria, como forma de refletir e preparar-me para o Natal. Apercebi-me de que Maria tinha sido para mim uma figura remota, distante e sem relação. Sim, ela era a mãe de Jesus, mas eu não pensava em mais nada para além disso. Muitas vezes, como comunidade evangélica, podemos acabar por ignorar Maria como resposta ao culto que lhe é prestado, sobretudo na Igreja Católica. O que vem à tua cabeça quando pensas em Maria? Ignoras ela, uma figura silenciosa na história de Natal? Quase a veneras? Como é grande esta mulher, mãe de Deus? Ou és como eu era, indiferente? O Netflix lançou recentemente um filme, Maria, e logo no início o protagonista, Maria, diz: podem pensar que conhecem a minha história, mas acreditem, não conhecem. E por que é importante conhecer a história de Maria? Porque na história de Maria aprendemos muito sobre Jesus, de quem ele é. Mas onde é que realmente encontramos a história de Maria? Não no Netflix, encontramos-la na Bíblia. A história de Natal é contada em 2 dos 4 evangelhos, Mateus e Lucas. E esta manhã vamos analisar o evangelho que Lucas escreveu. Ele era provavelmente um médico e trabalhava com Paulo. Ele não se encontrou com Jesus durante o seu ministério terreno e, por isso, para escrever o seu evangelho, ele baseou-se inteiramente em depoimentos de testemunhos oculares. Pessoas que conhecerem Jesus desde o início. Lucas diz que ele investigou tudo com muita atenção ao detalhe, para que ao lermos o evangelho, possamos ter certeza de o que lemos é verdade e o que nos é ensinado é verdade. Ou, por outras palavras, os depoimentos de testemunhos oculares confirmem que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esta terra para morrer pelos nossos pecados,
para que possamos ter uma relação com Deus. E onde começa este relato de Lucas? Como aqueles que primeiro conhecerem Jesus. No Natal, celebramos a encarnação. E este é o incrível milagre de Deus se ter tornado humano e ter entrado no nosso mundo. Deus nasceu na história. Nasceu um Salvador para nós e Maria era o primeiro testemunho de tudo isso. E aqui no capítulo 1 de Lucas, ele escreve o relato da Maria sobre como ela engravidou antes do casamento e a sua reação à notícia chocante do anjo. Ao lermos o que a Bíblia diz, esperamos ganhar confiança para ver Maria como uma seguidora de Deus, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, alguém que deve ser admirada e não ignorada, tal como admiramos Paulo, o rei David, Pedro, Martim Lutero, Tim Keller, muitos outros cristãos na Bíblia e ao longo da história. Mas também veremos que ela nunca pediu para ser adorada. Ela nunca aponta para si própria e diz, vejam como eu sou grande. Ou coitadinhos, se eles só fossem tão grandes como eu. Não, ela aponta para longe de si própria, ela aponta para Cristo e diz, vejam como Deus é grande. Maria usa a sua voz para apontar para Jesus, para se concentrar em quem Ele é e no que Ele veio fazer. Por isso, vamos ler Lucas 1 agora. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria, a visita de Maria a Isabel, o seu parente, e como Maria responde a esta notícia que muda a sua vida. E depois vamos refletir em conjunto sobre quem era Maria, quem é Deus e o Salvador que nasceu para nós no dia de Natal. Então, Carla vai ler a passagem, mas enquanto ela vem, podem procurar nas vossas Bíblias Lucas 1, versículo 26 a 50. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei David. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: Eu te saúdo, ó escolhida de Deus, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria: o que é que queria dizer aquela saudação? Então o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado David. Governará para sempre os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: Como é que isso pode ser, se eu nunca tive marido? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É que para Deus não há nada impossível. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Por aqueles dias, Maria apressou-se em ir à povoação nas montanhas da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando esta ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em voz alta: Abençoada és tu, mais do que todas as mulheres, e abençoado é o teu filho, que de ti há de nascer,
Que grande honra para mim ser visitada pela mãe do meu Senhor. Mal ouviu a tua voz, a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquele que acreditou, porque nele se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. A minha alma celebra a grandeza do Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele olhou com amor para esta sua humilde serva. Daqui em diante toda a gente me vai chamar ditosa, pois grandes coisas me fez o Deus poderoso. Ele é santo. Ele é sempre misericordioso para aqueles que o adoram em todas as gerações. Obrigada, Carla. Então vamos começar com Maria. Quem era ela? Então, em primeiro lugar, e acho que isso é muito importante, Maria era humana. Uma pecadora que precisa de um Salvador, tal como todos nós. Ela também o sabia. No versículo 47, ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Chamar Salvador a alguém significa que sabemos que precisamos de ser salvos. Ao fazer esta declaração, Maria reconhece que ela também precisa de um Salvador, que não está livre de pecado. Maria, tal como tu e eu, tinha dentro de si um lado rebelde. Em Romanos 3, versículo 23, lemos que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Maria está incluída nisto. Sim, ela era a mãe de Jesus, mas também era humana e, por isso, o pecado, o egoísmo, as ações erradas também fazia parte dela. Maria não era perfeita, mas como lemos nesta passagem e veremos mais claramente agora, ela foi usada por Deus como parte da história maior da redenção da humanidade. E ela podia fazer parte desta história maior porque não era apenas uma pecadora, mas era uma pecadora que era obediente a Deus. Será que já refletiram alguma vez sobre a visita do anjo a Maria? Aqui estava uma rapariga, uma adolescente, provavelmente com 15 anos, de uma família comum e pobre, a viver numa zona remota de um país oprimida por outra nação. Esta mulher pobre, jovem e oprimida teve de repente um encontro chocante com o anjo Gabriel. E este anjo diz-lhe que ela vai ter um filho, apesar de ser virgem, e que esse filho será grande e será chamado o Filho de Deus Altíssimo. Pensamos um pouco quão loucas, impossíveis e assustadoras devem ter parecido as palavras do anjo. O que é que ele quer dizer, eu vou ter um bebê? Como é que o Espírito Santo virá exatamente sobre mim para que eu tenha um filho? O que é que José vai pensar? O que é que a minha família vai pensar? O que o resto da comunidade vai fazer e dizer quando eles souberem que o bebê não é de José? Esta revelação do anjo podia ter conduzido ao José deixar Maria, e nós sabemos de Mateus 1, versículo 19, que ele estava a pensar nisso, ao ostracismo da comunidade, para a comunidade e para a sociedade. E havia também, naquela época, a pena de morte para o adultério. Esta não era uma tarefa pequena que Deus tinha pedido a Maria. Podia ter tido um impacto devastador para ela e para a sua família. E ela estaria bem ciente disso. Mas como é que ela responde ao anjo? No versículo 38, ela diz: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Maria foi capaz de reconhecer a vontade de Deus e de a aceitar. Maria ouviu o que o anjo lhe dizia, uma rapariga jovem, pobre e oprimida, e estava aberta ao que Deus queria fazer nela e através dela.
Pergunto-me de como eu teria reagido a uma tal revelação. Para ser sincera, acho que eu teria reagido mais como Zacarias, alguns versículos antes, incapaz de ver como isso aconteceria. Eu gostaria de pensar que quando Deus me pede alguma coisa, eu diria sempre que sim. Mas a realidade é que, demasiadas vezes, eu finjo que não o ouvi, penso no custo, em como vai ser difícil, e falta-me a fé para realmente acreditar que Deus pode e vai fazer o que Ele prometeu e que me vai dar tudo o que eu preciso para o servir. Maria respondeu com fé às palavras do anjo, mas eu adoro o que ele fez, o que Deus faz a seguir. Ele dá-lhe companhia e confirma o que o anjo lhe diz através de sua parente Isabel. Quando Maria chega à casa de Isabel, a Isabel declara profeticamente acerca do bebê de Maria e termina dizendo o seguinte: feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. As palavras de Isabel fortalecem e encorajam Maria para a provação que vem, para o que quer que José, a sua família ou a comunidade lhe atirem. Também nós precisamos de nos fortalecer e encorajar mutuamente para podermos ser obedientes ao chamado de Deus, quer aos apelos diários para vivermos para Ele, quer aos momentos em que Ele nos pede mais. Só podemos permanecer fiéis a Deus em comunidade. Então, como é que tu podes ajudar outros nesta longa jornada de obediência a Deus? Maria era uma pecadora obediente, mas também lemos algumas vezes nesta passagem que Maria é abençoada, e mais do que todas as mulheres. E depois, até no versículo 48, ela diz: daqui em diante toda a gente vai me chamar ditosa. A oração católica Ave Maria, a qual as pessoas rezem a Maria para que ela interceda em seu favor junto ao seu filho Jesus, baseia-se mesmo na saudação de Gabriel a Maria no versículo 28, em que ele diz: eu te saúdo, o escolhido de Deus, o Senhor está contigo. Portanto, quando ouvimos alguém dizer que Maria é abençoada ou favorecida, pode provocar um sentimento de apreensão ou de mal-estar. Se concordamos que ela é abençoada, quer dizer que estamos de acordo com a quase divinidade de Maria? A Bíblia diz que Maria é abençoada e favorecida. Portanto, ela foi, de facto, abençoada e favorecida. Mas não diz, a Bíblia não diz que ela era perfeita. Não diz que ela era a melhor mulher que já viveu. Maria não é abençoada e favorecida por ser quem é, mas por causa do que Deus fez. Na oração profética do louvor de Maria, a partir do versículo 46, Maria nunca menciona o facto de ser a mãe do Filho de Deus. O foco está em Deus, em quem Ele é e no que Ele fez, não nela. E ela diz no versículo 48 que daqui em diante toda a gente vai me chamar ditosa, e nós chamamos, mas por quê? Porque a salvação está a chegar a todas as pessoas, a todas as idades e de todos os tempos, através do Filho Jesus que lhe vai nascer. Maria reconheceu a bênção incrível que lhe estava a ser dada na forma de seu filho. Tal como Deus escolheu e abençoou Maria, também nos abençoou a nós. Se fores um seguidor de Cristo aqui esta manhã, as palavras de Paulo no carta de Efésios são também verdade para ti. Ele diz isso: Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus.
também nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Temos vida, liberdade do pecado e um novo rumo por causa de Cristo. Então, porque Maria, ela sabia que era uma pecadora, que Deus tinha abençoado e escolhido para usar para o propósito milagroso de Deus entrar neste mundo, o que é que ela faz? Ela adora. Ela começa a sua oração clamando: a minha alma celebra a grandeza do Senhor. Uma outra versão diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria era, antes de mais, uma adoradora. Ela louva quem é Deus, o que Ele fez no mundo e o que Ele vai fazer através do seu Filho. Em Inglaterra, no século XVII, a Igreja criou o Catecismo Abreviado de Westminster para tentar criar um documento de ensino sobre os fundamentos da fé cristã. E no Catecismo escreve-se isso: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Pode ter sido atribuída a Maria uma tarefa e um papel especiais na história da redenção, mas o seu objetivo principal não era cumprir um papel, mas glorificar Deus, adorá-lo e engrandecer o seu nome. Como diz no Catecismo de Westminster, esta é também a vontade de Deus para as nossas vidas. Em João 3, versículo 30, o João Batista diz: Ele é que deve crescer em importância e eu diminuir. Isso é o que quer dizer glorificar a Deus. Devemos colocar uma lupa em Deus, no seu caráter, em tudo o que Ele fez, e tirar os holofotes de nós e das nossas vidas. Então, quem é este Deus que Maria e nós devemos glorificar, engrandecer e desfrutar? Em primeiro lugar, Deus é santo. E o filho que nascerá de Maria também é santo, como diz o anjo no versículo 35. O que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. O que é que significa que Deus é santo? Para começar, significa que Jesus é divino. No Natal celebramos o facto que Deus se tornou humano e entrou no mundo para nos salvar dos nossos pecados. Mas isso não significa que Jesus deixou de ser divino. Ele nasceu totalmente humano e totalmente de Deus. Mas a santidade não significa apenas que Deus e Jesus são divinos. Refere-se à totalidade do seu caráter e do seu ser. Que ele não tem pecado e que é puro. O dicionário Merriam-Webster define santo como algo ou alguém que é exaltado ou digno de completa devoção, como alguém perfeita em bondade e justiça. Quando Maria declara que Deus é santo e o anjo diz que Jesus, o Filho de Deus, é santo, está a dizer que só Deus, e portanto Jesus, é digno de nossa devoção, que só Deus é digno de nossa adoração. Então Maria louva a Deus, dizendo que Ele é santo, mas pouco antes de o fazer, ela declara: daqui em diante toda a gente me vai chamar ditosa, pois grandes coisas me fez o Deus poderoso. Deus é o poderoso, o Altíssimo, aquele que está acima de todos os seres criados e que pode tudo fazer. Já alguma vez pensaste, por que Maria pode confiar que o que o anjo lhe diz iria acontecer? Ela podia responder com obediência, porque sabia que nenhum milagre era demasiado difícil para o Deus que tudo criou. O Deus poderoso é soberano sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, sobre todas as pessoas
épocas e sistemas. Maria foi obediente e confiou na palavra de Deus, porque sabia quem é Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e soberano sobre tudo. Mas Ele também é um Deus pessoal. Ele que fez grandes coisas por Maria, uma adolescente de Nazaré. Nesta época de Natal, que coisas específicas e maravilhosas fez o Senhor Todo-Poderoso por ti, pessoalmente? Que grandes coisas tens para louvar? Deus não fez grandes coisas apenas para Maria ou nós, pessoalmente. Ele fez grandes coisas por toda a humanidade através de Jesus. O poder e a majestade de Deus não se revelam mais do que em Jesus Cristo, através de Deus que se tornou humano para trazer perdão para aqueles que precisam dele e para nos salvar. No versículo 50, Maria continua a dizer: Ele é sempre misericordioso para aqueles que o adoram em todas as gerações. Vivemos numa cultura em que quando alguém faz algo ou diz algo errado ou ofende os outros, é cancelado. A cultura de cancelamento é aquela em que queremos punir aqueles cujas ideias ou comportamentos discordamos. Isso pode incluir retirar o apoio, comunicação e encorajar ou pressionar os outros a fazer o mesmo, de evitar a pessoa ou ignorar as pessoas. Eu sou uma grande fã de K-pop, que é a música pop de Coreia do Sul. Mas este ano, houve algumas situações que me chocaram e me fizeram perceber a dimensão da cultura de cancelamento no mundo. Uma delas foi a de um jovem, na altura 20 anos, que fazia parte de um novo grupo de K-pop, e ele teve de parar temporariamente porque alguém divulgou fotografias antigas dele a fumar e estar com uma namorada. Em outubro, a empresa musical anunciou o seu regresso ao grupo e alguns fãs ficaram tão indignados com o seu regresso que enviou, no total, mais de 1.000 coroas fúnebres para a sede da empresa. Normalmente, estas coroas são enviadas para lamentar a morte de alguém querido. Mas, em vez disso, enviaram-nas a um jovem vivo, exigindo que ele deixasse o grupo e, essencialmente, dizendo: para mim, estás morto. Ou eu queria que estejas morto. A cultura de cancelamento não deixa espaço para o perdão. O teólogo e pregadora inglesa Amy O. Ewing escreveu: uma vez cancelado, não há esperança de que uma pessoa receba perdão e muito menos redenção. Os ações públicos estão de volta sob a forma de humilhação e boicote em grupo, mas parece que o perdão desapareceu. Um eco de uma era distante. A responsabilidade é tudo, a redenção é impossível. Talvez pensamos, eu posso compreender isso, que a nível social, os que estão no poder ou têm grande influência devem ser responsabilizados e obedecer a determinados padrões morais. Mas na nossa vida pessoal, quando alguém nos faz mal, como é que reagimos? Será que vivemos a cultura do cancelamento nas nossas relações pessoais com os outros, excluindo-as das nossas vidas quando nos magoam ou perturbam, ou quando não cumprem os normas que lhes impomos, ou não cumprem as nossas expectativas? A cultura do cancelamento invade facilmente as nossas vidas, onde nos sentimos justificados, pois nos sentimos injustiçados.
onde excluímos as pessoas que discordam de nós ou erram e nos esquecemos de mostrar graça. Mas aqui nesta passagem, nós lemos sobre um Deus misericordioso. A cultura de cancelamento pensa que mostrar misericórdia e perdão é fraqueza. Mas a misericórdia e perdão cristãos não são fraquezas. Não é negar a seriedade do ato errado, ou dizer que não importa o que não magoou. O perdão significa que magoou, que foi errado e que é importante, mas que a justiça será feita. E como é que sabemos isso? Sabemos isso porque a misericórdia de que Maria fala é real e possível por causa de Jesus. A gravidade da mágoa, do mal e do pecado é demonstrado quando a justiça exige o sofrimento e a morte do Filho de Deus, Jesus, na cruz. E a misericórdia de Deus é agora para todas as pessoas através da fé em Jesus Cristo. O bebê que celebramos neste Natal trouxe a redenção suprema. Reconheceste o perdão e a misericórdia que temos em Cristo? Alguém na tua vida a quem precisas demonstrar graça e misericórdia neste Natal? Em vez de os cancelar e de os excluir da tua vida, como podes procurar a reconciliação? Temos este perdão e esta misericórdia porque Deus é o nosso Salvador. A oração de Maria é a resposta pessoal dela ao milagre que Deus lhe concedeu. E na sua resposta ela reconhece que é uma pecadora e que Deus é o seu Salvador. Mas as suas palavras falam também da salvação que todas as pessoas experimentam através de Jesus. Quando o anjo visita Maria, diz-lhe que ela deve dar o nome de Jesus ao bebê, que este nome significa o Senhor salva. Este bebê salvará as pessoas e levará elas a um relacionamento com Deus, porque ele é o Filho de Deus, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento e é o herdeiro da linhagem davídica, trazendo um reino eterno. Isaías 9 declara: o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras e uma luz brilhou para eles. É que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe de Paz. Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de David e sobre o seu reino. Vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito, desde agora e para sempre. Jesus é esta criança que nasceu e entrou no tempo e lugares humanos para que nós, pessoas que andam nas trevas, possam conhecer e viver na luz. No final do filme da Netflix, a Maria diz: o amor vai exigir-te muito, vai trespassar-te o coração, mas no fim, o amor vai salvar o mundo. E o amor de Deus salvou o mundo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos deu a liberdade, a paz e a vida eterna. Neste Natal, celebramos o facto de o autor da vida aparecer como uma personagem na sua própria história.
Maria foi usada por Deus de uma forma maravilhosa e incrível para trazer a salvação para todas as pessoas através de Jesus. Mas ela é apenas uma nota de rodapé, uma personagem de apoio nesta grande história, tal como Paulo, David, José, João Batista, tu e eu. Maria era uma pecadora. Ela foi obediente, foi abençoada por Deus, mas apercebeu-se de que toda a sua vida era para adorar e glorificar o Deus Santo, Todo-Poderoso e Misericordioso, o Deus que é Jesus, o nosso Salvador. Ele é a personagem principal. O bebê, nascido para que ela, tu e eu possamos ter vida. Neste Natal, que as nossas atenções se centrem em Cristo e que possamos realmente engrandecer o Senhor nos nossos corações, nas nossas conversas, nas nossas ações e nas nossas celebrações. Que elas não sejam sobre nós, mas que possamos clamar como Maria: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém.